Boa noite. Shalom para todos. Gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Coríntios. Coríntios capítulo 10, verso 12, 13. Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem suportar, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui nessa noite, ó Deus. Queremos que o Senhor possa nos ajudar com o Espírito Santo do Senhor a entender essa palavra, Senhor. Nós lemos aqui a Tua palavra, Deus, e creio eu que simplesmente com a leitura dela ela já nos esclarece muitas coisas. Mas em muitas das vezes nós criamos sofisma, Deus, em nossa mente, em nossa vida, que nos atrapalha de enxergar as verdades simples que podem nos ajudar muito em nossa vida diária, estão escritas na Sua palavra. Então, nessa noite, nós pedimos auxílio do Espírito do Senhor, ó Deus, para cair as escamas dos nossos olhos. Queremos levar nossa mente cativa ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Aqueles que têm necessidade, para a glória do Senhor. Amém. Certa vez eu ouvi uma mensagem de um homem, ele era um pregador americano. Ele estava contando a história de um homem que ele estava pregando numa semana numa igreja. E quando chegou quase no final da semana, ele percebeu que tinha um homem que estava acompanhando a mensagem dele toda semana. Naquele dia ele fechou, no domingo à noite, a sua mensagem falando sobre que alguns homens entregaram suas vidas para Satanás. E ele começou a falar das pessoas que usavam suas vidas para fazer o mal para as pessoas. E esses iriam colher um juízo severo. E quando ele encerrou a mensagem, quando ele estava saindo da igreja, chegou um homem para cumprimentá-lo e falar com ele: pastor, eu tenho vindo a essa igreja essa semana toda acompanhando a sua mensagem. E quando chegou no dia de hoje, o senhor fechou com esse, demonstrando que alguns homens têm usado suas vidas para servir a Satanás. Eu quero dizer que eu sou um desses homens. E chegou para ele e falou assim: pastor, o senhor pode me ajudar? Ele falou bem assim: eu não. Ele: mas como o senhor não pode me ajudar? O senhor é um pastor? Ele falou bem assim: eu não, mas Jesus pode. Aí ele falou bem assim: e sabe o que é, pastor? Por que eu sou um homem entregue a Satanás? O que eu faço? Eu sirvo a Satanás. Porque eu tenho uma clínica de aborto. E eu ganho $1 milhão por ano promovendo aborto. E o pastor olhou para ele e falou assim: você está numa situação difícil. Esse só que tem mais. Eu me casei, me separei da minha primeira esposa, casei com a segunda. Me separei da segunda, casei com a terceira. E gosto da primeira. E o pastor falou assim: então você está enrolado mesmo. E se tem mais uma coisa, pastor, eu sou judeu. E eu sei que Deus falou para não matar. Me ajuda, pastor. Esse eu não posso te ajudar. Só quem pode te ajudar é Jesus. Eu disse: mas tem uma coisa pior ainda. Eu não creio em Jesus.
Aí ele falou bem assim, então você está numa situação muito difícil. Sua situação, olhando para os olhos humanos, e você não crê em Jesus, não tem jeito. Esse pastor, faça alguma coisa por mim. Esse ok. Eu vou te dar a Bíblia para você começar a ler. E você vai ler a Bíblia no livro de João, o Evangelho de João. E cada capítulo que você lê do Evangelho de João, você vai fazer duas perguntas para ele. Quem é Jesus e o que ele quer de mim? Assim, mas pastor, eu não creio no Novo Testamento, eu sou judeu. Ele falou assim, a ajuda que você quer pode estar vindo daí. É o único jeito. E aquele homem, ele era um médico, ele começou a ler o livro de João. E quando chegou no final de semana, ele ligou para o pastor e falou assim, pastor, eu tenho uma coisa para te falar. Pode falar. Eu li todo o livro de João. Eu falei assim, e aí? E agora eu sei que Jesus é Senhor. E Ele pode salvar minha vida. E eu dei minha vida para Ele. Amados, a palavra de Deus é como um leão que você solta na rua e deixa ele. Se você solta um leão aqui nessa rua, você não precisa ir com a varinha na mão para as pessoas não atacar aquele leão, e nem você precisa ficar gritando que o leão está vindo e o leão é fraco, que ele não vai fazer nada. Mas a palavra de Deus, ela tem poder suficiente para transformar um homem, para mudar um homem. Por si só ela fala e ela não precisa de ser defendida. Mas muitas vezes levantam pessoas criando doutrinas que infelizmente, por vários motivos, acabam caindo na mente das pessoas, e essas pessoas não abraçam a verdade que está escrita para abraçar determinadas teorias, determinadas doutrinas, determinadas teologias que vão de encontro aos seus egos e usam muitas das vezes essas teorias para usar como muleta para o teu pecado. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus que está escrito, você não precisa de ter muito entendimento, você não precisa de ter estudo, você não precisa ter passado pelo seminário, você não precisa ter passado pela faculdade teológica, que se você ler esses versículos aqui, sem preconceito, você está vendo que Deus está dando uma solução para os nossos problemas. Primeiro ele nos dá um alerta, assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. E não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, qual a dificuldade de entender esse versículo? Porque muitas pessoas começam a usar algumas teorias, algumas doutrinas, algumas teologias, colocando a culpa num monte de coisa. Coloca-se a culpa no diabo, coloca-se a culpa na carne, coloca-se a culpa na natureza pecaminosa, coloca-se a culpa nas circunstâncias. Mas quando você olha para a palavra de Deus, esse texto talvez seja um dos mais claros para nós defendermos que Deus, Ele tem uma solução para os nossos problemas. Ele quer fazer algo para nos livrar das nossas tentações. E o texto é claro dizendo. E sabe, ultimamente tenho conversado com algumas pessoas, como a Agatha, ela pegou e deu um testemunho ontem aqui, já não é a primeira, ao longo desses anos. Tenho ouvido muitas pessoas que têm essa dificuldade de saber se estão pecando ou não, de saber se o que fazem estão agradando a Deus ou não, de criar-se algumas coisas, e nós podemos chamar isso de sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira, é uma coisa que não tem fundamento, mas você se cerca daquilo e começa a ficar meio que confuso com algumas coisas. Então hoje uma pessoa estava falando para mim que ela passa assim, às vezes ela vê umas pessoas falando, talvez na hora da memorização, e ela dá vontade de ir lá e falar
que não é certo falar aquilo. Eu falei assim, mas de repente o que ela está fazendo, ela está murmurando, ou seja, falando a memorização em voz alta e você não sabe. Eu disse, pois é, pastor, mas depois eu fico meio que, será que eu julguei errado? Será que eu não julguei? Será que eu fiz errado? Eu disse, calma. Algumas pessoas têm problema com as suas emoções. Então, se alguém faz uma coisa com você e você não gosta, e você fica irado, aí depois você não faz nada com a sua ira, passa um dia e você, puxa, eu acho que eu pequei. Eu acho que eu magoei Deus, porque eu fiquei irado. Mas a Bíblia diz que se nós podemos até ficar irados, mas não pecarmos. Então, a ira em si não é pecado. A ira é um sentimento. E sentimento não tem peso moral. Não é escolha. Então, se você é como uma dor, você passa e dá uma topada, aí você fala assim, pô, será que eu pequei porque está doendo? Eu senti dor? Então é a mesma coisa. Então tem pessoas dentro do Evangelho, há muito tempo no Evangelho, que tem problema com isso. O que é pecado e o que não é pecado. Pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Ou seja, você sabe, você escolhe, você planeja, você maquina, e é voluntário. O que é involuntário não é pecado. Mas quando nós olhamos para a vida de muitas pessoas têm uma vida derrotada. Muitas pessoas vivem aquém daquilo que o Evangelho quer proporcionar por falta de conhecimento. E a palavra de Deus diz que o povo peca por falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Mas nós temos aqui, nesse texto diante de nós, que nos ajuda muito. E tentação não é pecado, porque Jesus ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. Se tentação por si só fosse pecado, Jesus teria pecado. Mas a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. Então, pelo fato de você ser tentado, não é pecado. Pecado é você ir além do limite que Deus estabeleceu para você ir. Muitas pessoas têm problema com essa coisa da carne. Se puxa, surgiu até doutrinas de que a carne é má, que não tem bem nenhum na carne. Mas esses dias eu vi um texto, vi um capítulo no livro de Teologia Divina fantástico, que há uma doutrina que diz que não sobrou nada de bom no homem, não tem nada de bom no homem. O homem não é incapaz de ir para Deus por si só. Mas aí ele cita um texto que eu achei tremendo, que diz que quando Jesus estava aqui e falou ali, mostrou aquela parábola do rico e do Lázaro. Aí fala que um foi para o seio de Abraão, que foi Lázaro, e o rico foi já para lugar de tormento, que não era inferno ainda. Mas lá no lugar de tormento, ou seja, a antessala do inferno, já estava ali já para sofrer, já estava condenado. Ele teve um desejo bom, que ele falou bem assim, Abraão, manda alguém lá ir falar para os meus irmãos, pregar para eles não virem para cá. Então imagina você, se não tem nada de bom, ainda o homem está condenado já no inferno, e ainda ele tem essa atitude. Será que não sobrou nada de bom? Nem um fiozinho de cabelo de bom nesse homem. Então, mas está vendo, quando você tem um preconceito na sua mente, quando você tem uma coisa formada e não vai para as Escrituras, lê para as Escrituras sem preconceito, você enche a sua mente de sofisma, você enche a sua mente de mentiras. Eu quero falar nessa noite mais sobre essa questão aqui de tentação. E tentação, em primeiro lugar, amados, é a razão primária que nos faz levar a pecar. A primeira coisa que te leva a pecar é a tentação. Em Tiago diz que cada um é tentado segundo a cobiça dos seus olhos. Então, apesar desse texto dizer que a tentação é comum a todos os homens, mas cada homem tem as suas. Quando eu estou dizendo homem, estou falando no sentido generalizado. Então, para o homem, muitas vezes, é a imoralidade,
é a pornografia, é o álcool, são as drogas, é a preguiça, é o trabalho, é a ganância, é o dinheiro. Para as mulheres também tem essa coisa, e além disso ainda tem as vitrines, são tentações para as mulheres, não é? Mas você só vai pecar se você der vazão àquilo. Então, primeira coisa, ela chega para te fazer que você fique motivado para pecar. Mas em si, ela não é pecado. E muitas pessoas estão andando até com Deus num caminho e de repente surge uma tentação nas suas vidas e está indo para frente, daqui a pouco para trás. Se você vai conversar com a pessoa, o que que houve, irmão? Ô pastor, pequei. Por quê? Fui tentado nisso. Mas sabe, nós temos desejos naturais colocados por Deus. Nós sentimos fome, nós devemos comer. Mas a glutonaria é pecado. Então a glutonaria é ir além dos limites estabelecidos por Deus. Nós temos desejos naturais, o homem normal, a mulher normal, sobre sexo. Então, foi Deus que colocou, mas você ir além, por exemplo, fora do casamento, é pecado. Mas muitas pessoas têm confusão com essas coisas. Muitas pessoas acham que a tentação em si é errado, mas ela é o primeiro passo que provavelmente vai te levar a pecar. E se você tiver consciência disso, você pode interromper esse processo no meio. Quando nós olhamos nas Escrituras, em Gênesis, logo começou isso. Capítulo 3, estava lá, Adão e Eva, no Éden. Deus tinha proporcionado tudo, tudo certo, do bom e do melhor, temperatura agradável, tudo. Deus, a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia. Só que Deus tinha dado a liberdade para o homem, para ele fazer uma escolha. Ele falou assim, olha, de tudo isso aqui você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas de repente chegou a tentação. Chegou a serpente e falou bem assim para eles, Deus falou que vocês não podem fazer isso, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Aí surgiu a indução ao erro. Pode fazer, é certo que não morrereis. Então, toda tentação, em primeiro lugar, ela quer deturpar a palavra de Deus. Ela quer botar em dúvida o caráter de Deus. Então, quando ela chega, você acha que se você fizer aquilo, você vai ter um benefício maior do que você obedecer a Deus. E muitas pessoas achando que aquilo dali vai só parar por ali, sucumbe à tentação e cai no pecado. Depois, quando olha para trás, vê às vezes o prejuízo que tomou. Mas sabe, não começa assim, ó. Primeiro começa no teu pensamento, depois vai para a tua imaginação, e depois você decide fazer aquilo. Então, dá para cortar antes. Deus, Ele nos deu uma mente que nós podemos pensar. Dá para você controlar antes, dá para você botar na balança. Será que se eu fizer isso, vai fazer com que eu vou ter um benefício ou um malefício? Não tem essa coisa que as pessoas falam que se você, quando ouve uma coisa, se alguém falar com você, se você pensar 10, contar até 10, você talvez não vai tomar a decisão errada. É porque dizem que nosso cérebro, em 10 segundos, ele é capaz de tomar uma decisão racional, se você pensar, se você colocar as suas emoções de lado. Então, é necessário você ter compreensão que, em primeiro lugar, a tentação está colocando em dúvida a palavra de Deus. Porque Deus fala uma coisa, vem a tentação e quer te jogar para o outro lado, para dizer que a palavra de Deus não é assim. Sabe? Eu tenho muito medo. Quando você começa a citar versículo para a pessoa, pois a pessoa está numa situação, você começa a citar um versículo para ela, está escrito na palavra. Aí ela vem e fala assim, é mais fulano, é mais isso. Pode ter certeza que a pessoa já está criando um sofisma para si, já está duvidando da palavra, e o próximo passo é o pecado. Essa coisa não tem nada a ver, de não dar nada não, sempre dá em alguma coisa, sempre tem a ver em alguma coisa, mais cedo ou mais tarde.
Pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que o pecado leva o homem para mais longe do que ele quer ir, cobra mais caro do que ele está disposto a pagar e leva mais tempo do que ele quer dar. E é verdade. Mas isso começa com a tentação. Então, a tentação, amados, ela tende a negar a verdade conhecida de Deus. Você entende que aquilo que está escrito é desse jeito, e a tentação quer te levar para o outro lado. Segunda coisa, a tentação é mais perigosa quando você acha que não cairá. Você já viu pessoas que falam assim: eu posso estar em qualquer lugar, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso assistir qualquer coisa, que eu não tenho problema com isso. Amados, Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu costumo testemunhar que logo ao me converter, eu tinha um caminho da minha casa para ir para a praia, que era em 5 minutos eu estava na praia. Mas como eu havia sido viciado em droga, então eu sabia por onde eu passasse, eu encontrava com as pessoas. Sabe o que eu fiz? Passava por outros caminhos, talvez eu demorava o dobro ou o triplo do tempo para chegar na praia. Porque eu não queria passar perto daqueles lugares que eu sabia que outrora me levavam a viver naquela vida pecaminosa. Mas muitas vezes, você vê pessoas que estão no evangelho talvez por pouco tempo, ou por um bom tempo. Aí fala assim: não, eu vou passar por tal lugar porque eu já estou bom, né? Como dizem em casa de recuperação, já tomou um chá de já estou bom. Então posso passar por ali, posso passar por aqui, posso andar com fulano de tal. Então se acha que já está firme, né? Não, não tem problema. Uma vez eu fui criado na praia. Uma vez chegou um rapaz, ele havia convertido e foi para determinada igreja. E ele perguntou assim para mim: Giovanni, você vai na praia? Eu falei assim: vou. Ele falou assim: eu não posso ir não. Ele não falou nada que eu não podia ir, e nem eu falei nada. Você é bobo, por que você não vai? Por quê? Ele conhecia qual era a tentação dele. E sabe, amados, eu conheço a minha tentação, você conhece a sua tentação. Então, é dela que você tem que fugir. Não se faça forte. Cuidado com os assuntos que você deixa rolar nas rodinhas. Cuidado com os pensamentos que você deixa entrar na sua mente. Cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos, porque certamente vão te levar a cair em pecado. Tem falado na sala de aula para os meninos que trabalham na rua, para os rapazes que trabalham na rua. Olha, se você já teve problema em alguma área, passa longe daquele problema, daqueles lugares que podem te dar problemas. Se você já teve problema na sua vida com vício, não fica entrando para fazer venda dentro de bar. Não fica vendendo para boca de fumo, não fica indo para lugares que talvez aqueles lugares outrora chamavam a sua atenção. Mas muitas pessoas dizem: não, agora eu estou firme, estou firmado na rocha, não caio. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui no verso 12? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Amados, está escrito. Está escrito. Está escrito. Se você ler, prestar atenção, eu não digo que é impossível, mas é quase impossível você cair. Porque está dizendo aqui, se você tem um problema, fique longe do problema, porque talvez isso vai te fazer cair. Cuidado. Porque a Bíblia diz também que quando nós achamos que não podemos cair, o orgulho entra, e aí é o princípio da queda. Se você ler Provérbios, você vai ver muito disso, não é? Então, deixa o orgulho entrar. Não, eu estou forte. Às vezes é por causa das pessoas, às vezes é o que as pessoas vão falar de você, às vezes as pessoas te chamam para determinados lugares, você diz: não, eu não posso ir, eu não devo ir. Ah, você é fraco. E você pega, não, você está, algumas pessoas estão conversando sobre um assunto, talvez aquele assunto foi que te interessou há muito tempo atrás, e você chega e você fica, e daqui a pouco você, se você sai, lá vai o santarrão,
lá vai o crente, lá vai o mais santo que todos. E às vezes você sucumbe a esses assuntos, você sucumbe a essas palavras, e você acaba ficando ali, e quando você sai dali, você já não é mais o mesmo que você chegou antes, quando você está vigiando com a tua vida. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Terceiro lugar, a tentação ela sempre busca vencer você. Amados, a tentação ela é ativa. Nunca ela é inativa. Aqui na Bíblia está escrito: não vos sobreveio tentação, ou seja, ela vem sobre você. Muitas vezes pela concupiscência dos seus olhos. Mas muitas situações, às vezes, você está sem pensar em nada e ela vem. Quer ver uma coisa, se isso não é comum a todas as pessoas? Muitas vezes você está lendo a palavra de Deus. Muitas vezes você está orando. E você para um pouquinho assim, e de repente, seu pensamento vai para um lugar que não deve ir. O que você deve fazer? Trazer cativo o seu pensamento novamente à palavra. Então, porque as pessoas dizem, não, se você ficar olhando para isso, como eu falei, eu trouxe, você ficar olhando para a coisa que trouxe o problema, então você tem a tendência a cair, isso também. Mas muitas vezes você nem está pensando nisso. Você está buscando fazer uma coisa, talvez lendo a palavra, lendo um livro, escrevendo uma carta para alguém, talvez escrevendo uma coisa que vai edificar alguém, e você dá uma parada e vem uma tentação sobre você. E sabe, muitas vezes a tentação, muitas pessoas acham que tentação são só coisas imorais. Talvez é ressentimento. Eu me lembro que uma vez o pastor Larry compartilhou conosco que tinha um dinheiro para chegar para ele e escreveram a carta dos Estados Unidos que aquele dinheiro não ia poder ser enviado porque eles precisavam de fazer uma coisa lá. Não sei se o pastor lembra. Aí ele falou bem assim, poxa, e nós estávamos no início aqui, então muitas necessidades. E lá nos Estados Unidos, no primeiro mundo, nós terceiro mundo, e o pastor pensou, eu imagino quais são as necessidades deles, por isso não enviaram aquele dinheiro. Mas, se fizeram isso, deixa para lá, não vou pensar. Ele disse que quando ele sentava na frente do computador, ele começava a escrever a carta e vinha. Eles estão precisando do dinheiro lá, né? Eu imagino para quê? Não posso. Aí ficava. O pastor falou, parece que ele demorou mais de 1h30 para escrever a carta, que toda hora vinha essa seta na mente. Toda hora. E estava escrevendo uma carta para um amigo dele. Então, amados, nós temos que vigiar, porque, sabe, ela sempre tem a tendência de vir. Sempre quer nos derrubar. E ela sempre quer nos induzir, a nos levar, como eu falei no início, além dos limites que Deus estabeleceu. Sempre tem a tendência de mostrar que aquilo que nós vamos fazer naquela hora, porque nós gostamos, e muitas vezes talvez ninguém está vendo, vai ser muito melhor, você vai ter um prazer melhor, mas não é assim, é mentira. A tentação só vem para fazer com que você peque, para que você fique afastado de Deus. Mas entenda que por si só não é pecado. Pecado se você ceder para ela. Porque nessa situação, nesse exemplo que eu estou dando aqui do pastor, ele podia muito bem ficar, não, é isso mesmo, e ficar maquinando e ficar ressentindo. Mas quando você pega e rejeita, quando você pega e tenta deixar aquilo para trás, principalmente quando pessoas fazem coisas com você que você não gosta, o que você deve fazer? De imediato perdoar, de imediato deixar para trás, de imediato, quando for possível, fazer até alguma coisa contrária para aquela pessoa. Mas muitas pessoas sentam e ficam maquinando como fazer o mal para aquela pessoa, como dar o troco, e isso é uma tentação, e algumas pessoas não freiam. E aí que entra aquela palavra, que se você pode, às vezes você é um assassino, porque você mata o teu irmão no coração. Amados, isso é sério. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente porque não entendem essas coisas. Acham que só acontecem coisas que são externas, que vão dizer que elas estão pecando ou não, mas tem muitas coisas internas, muitas coisas na mente. E dependendo dos seus temperamentos. Então, o seu João, que uma vez eu falei isso na sala, ele falou assim, aleluia! Finalmente alguém falou isso.
Não quero dizer que o seu temperamento é uma desculpa para o teu pecado. Mas eu quero dizer que dependendo do teu temperamento, você sofre muito mais do que outros. Então, é interessante que nós estávamos conversando esse dia na reunião de liderança e o pastor estava falando algumas coisas e perguntaram para o pastor Job, se alguém faz alguma coisa que você sente? Eu disse, eu não. Na hora, mas depois passa. Aí perguntou para Giovanni Cruz, e você, Giovanni Cruz, como é você? Ele disse, agora eu melhorei mais, mas antigamente eu ia para casa, entrava dentro do banheiro e chorava. Perguntei, Highlander, você sofre? Não, muito. Eu acho que eu sou o colono do meio, né? Não sinto muito, nem não sinto nada. Mas sinto. Mas o que eu vou fazer com isso? Deixar de lado. Abandonar. Perdoar. Colocar outras coisas na minha mente. Não aquela coisa. E sabe, não dá para você ter dois pensamentos ao mesmo tempo. Não dá para você estar pensando em fazer o bem nem fazer o mal ao mesmo tempo. Você escolhe na sua mente o que você quer colocar. Muitas pessoas dizem, eu não consigo. Consegue, se você quiser. Então, amados, terceira coisa, a tentação sempre busca vencer você. Quarta coisa, a tentação que você experimenta nunca é única, mas sempre é comum. Você pode ser a pessoa mais diferente que existe no nosso meio, mas alguém já foi tentado igual a você. Você pode ser a pessoa mais melancólica que existe em nosso meio, mas existe um melancólico que sofreu as mesmas tentações que você. Você pode ser o mais sanguíneo, o mais colérico, o mais fleumático e mais não sei o quê, mas sempre tem uma pessoa que já passou pelas mesmas coisas que você. A sua tentação não é única. A Bíblia está dizendo que não há tentação que não seja humana. Ou seja, acontece comigo, pode acontecer com você. E por que algumas pessoas vencem as suas? Eu acho porque escolhem tomar um caminho diferente, que não vão levá-lo ao pecado, e outros às vezes abraçam aquela coisa, ficam com aquele coitadismo e aceitam certas mentiras, criam sofismas nas suas mentes que depois vão derrubá-los. Você precisa se libertar disso. Você precisa libertar a sua mente disso. Você precisa libertar o seu coração disso. Então, a tentação, ela não é exclusivamente sua. Tempos atrás nós estávamos conversando com um rapaz, e ele falou assim, pastor, eu sou muito tentado na área sexual. Eu também sou. Mas eu sou demais. Não, existem pessoas que também são demais. Mas eu sou muito. Existem pessoas que também são muito. Mas pastor, o senhor não sabe como eu sou, mas é demais. Mas existem também outras pessoas que têm demais. Por quê? Se a sua é única, meu amado, e se você é mais, então você é o único até hoje na face da terra. Um exclusivo. E talvez, o sacrifício de Cristo não dá para perdoar o seu pecado. Mas existe isso? Não existe. Mas muitas pessoas criam desculpas, Como eu falei, fraqueza, diabo, circunstâncias. Mas não é assim. E aí a Bíblia vai dizendo que Deus, no mesmo texto aqui que nós lemos, que Deus é fiel e não permite que nós vamos ser tentados além das nossas forças. Quinto ponto, Deus é fiel e não permite que você seja tentado além das suas forças. Você tem que certificar que essa verdade está enraizada na sua mente. A tentação veio, mas Deus sempre tem um escape para mim. Deus é fiel e não permitirá tentação além da minha força. Todo argumento que nós usamos contra isso é mentira.
Todo argumento que nós usamos contra isso é mentira. Sabe aonde que nós vamos cair? Que você ou eu, se usamos esse argumento para dizer que não podemos, somos egoístas. E queremos viver para nos sentir bem. Já ouviram isso? Acho que não. Nunca. Aquilo te faz sentir bem. Estava conversando com um casal ontem, sabe, o sentir bem, ele tem diversas maneiras, né? Como um amigo meu falou, M's maneiras. Aí eu falei assim, rapaz, não é M não, são N's. Eu disse, mas não é muitas, né? N's maneiras de você se sentir bem. Até quando você está brigando, talvez, com a tua esposa, você acha que ela não deveria ter feito aquilo com você, você fica magoado, ressentido e calado. Isso é gostoso? Não é. Mas aquilo está te trazendo de alguma maneira uma satisfação, porque senão você resolvia logo. Não é verdade? Não é? Ah, como que ele fez isso? Mas você está gostando. Porque senão você, você que quer? Vamos deixar isso para lá, besteira, me perdoa. Dá um beijinho para cá, beijinho para lá e vamos embora. É. Mas traz de alguma maneira, eu não sei como e não sei porquê, algo que faz a pessoa se sentir bem. Até mesmo ficando magoado, ficando ressentido. Então parece insano. Mas muitas pessoas vivem assim, meus amados. E sabe, esses dias eu estava lendo, estou lendo Ezequiel. Toda vez que eu passo por esse texto, assim, como pode? Depois nós lemos esse texto, eu quero ver você arrumar um argumento que você não pode obedecer a Deus. Que a sua tentação é mais forte do que desse homem aqui. Vamos para Ezequiel, capítulo 24. Quero que todo mundo leia comigo, fazendo a gentileza. Ezequiel 24, verso 15. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, como único golpe, estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e a sandália dos pés. Não cubra o rosto, nem coma comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo. À tarde, minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Deus falou para Ezequiel, olha, eu vou tirar a delícia dos seus olhos. Sabe o que era a delícia dos olhos dele? A esposa dele. Para ser a delícia dos olhos, não era uma goteira, né? Não era uma mulher chata, não era uma mulher briguenta. Era uma mulher que ele tinha prazer de estar com ela. Deus chegou para ele e falou assim, olha, eu vou tirar ela de você. Mas você não vai nem chorar, nem gemer, nem prantear. Você vai ficar normal. Não vai soltar o seu turbante, nem tirar a sandália dos pés, e nem vai comer comida de enlutado. Senhor, não dá não. É demais para mim. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e vai te dar o escape. Duvido que alguém aqui tenha tentação
já passou por uma tentação pior que essa? Ou uma provação, ou uma dificuldade. Duvido que alguém pode chegar diante desse texto e dizer: a minha é maior. Duvido que você pode discordar que Ezequiel aqui ele obedeceu, porque ele falou: assim falei pela manhã ao povo, à tarde minha mulher morreu, no dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Amados, está escrito que Deus ele é fiel. E sabe o que significa fidelidade? Significa permanecer firme em manter as promessas no relacionamento. Permanecer firme em manter as promessas no relacionamento. Deus aqui nesse texto ele diz que ele é fiel e não permitirá. No relacionamento de Deus com o homem ele fez promessas. Deus nunca quebra as suas promessas. Nós quebramos as nossas, mas Deus nunca quebra as promessas dele. É como que você está num casamento, diante da tua noiva, e o pastor vai e pergunta: você promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na abundância, na escassez? Eu prometo. Então isso é ser fiel. Fora disso é infidelidade. E a Bíblia diz que nenhuma promessa de Deus falhou. E essa também aqui não vai falhar. Se você ficar firme nas promessas de Deus, naquilo que está escrito, você não vai sucumbir à tentação. Deus limita, amado, as tentações que sofremos com minha capacidade, não a sua. Aqui foi de Ezequiel, ele conseguiu, foi para ele. Mas em as minhas, eu posso conseguir, porque são minhas. Tem as suas, você pode conseguir, porque são suas. Agora, pelo fato de Deus ver que você pode suportar, não significa que você vai. Porque é uma escolha sua. Deus ele não interfere na sua decisão. Ele tá pronto para te ajudar. Mas a decisão final ainda é sua. Por isso que nós somos indesculpáveis. Se você olhar a história de Jó, mesma coisa. Difícil aquilo que ele passou. Foi de Jó, mas ele passou. As nossas, nós temos que passar. E a sexta e última. Deus sempre, a tentação sempre é acompanhada de um livramento providenciado por Deus. Aqui ele diz que Deus também dará o escape. Essa palavra escape tem a conotação de uma passagem secreta dentro de uma montanha. Você chega, parece que você não vê nada, mas ali tem uma passagem que você pode passar. Quando você está com Deus é assim. Vem a situação de aperto, mas você está com Deus. Sempre tem um lugarzinho que Ele deixou preparado para te livrar daquilo. Eu não posso falar desse texto e lembrar da situação que Deus uma vez me deu um escape muito grande. Eu sei que vocês vão rir, mas quem foi livrado na hora fui eu. E eu dou graças a Deus por esse escape. Hoje nós temos boa coisa, está pensando, boa coisa para dar um exemplo. Você sabe que quando você é menino, muitas vezes você se envolve em brigas, né? Tem menino que não briga, tem menino que não. Eu lembro de Barão dando testemunho dele, falou que ele brigou uma vez só. Sirion esteve aqui, deu um testemunho e falou que o apelido dele é Siri porque ele vivia brigando, né? Então tem pessoas que são assim. Então eu era mais ou menos, brigava mais ou menos, brigava baixinho, né? Sabe que baixinho é invocado. E sabe, você é menos baixinho do que alguns, aí tem sempre uns baixinhos, mais novinhos. Então aí aqueles você tira o couro. Uma vez eu estava na praia, e a gente tinha nossos barcos lá, cada um tomava conta de um barco, assim, na mente, brincando. E um dia o menino subiu no meu barco, o barco era meu. Eu falei assim: não posso subir aqui não, porque
esse barco aqui é meu. Ele, é seu nada. Você é meu, sai. Não saiu, quando ele não saiu, eu dei um tapa, né, um colante na nuca dele, plaf, caiu dentro d'água e ficou chorando. Falei assim, sobe de novo, né? Aí ele não quis subir. Eu acho que eu tinha uns 11 anos, 12 anos, não sei, 13. E passou-se, acho que uns 5, 6 anos, 7 anos, não me lembro bem. Um dia eu estava na praia, sentado no banco na praia do morro, assim, olhando para o mar, sentado. E de repente, vem cá, Thiago, faz favor. É. Vem cá, rapaz. Aí eu tô assim sentado, de repente, cara, chega um cara do tamanho de Thiago assim. Você lembra de mim? Aí eu olhei e falei bem assim. Lembrei e falei bem assim. Não, não. Mas eu lembrei, cara. Foi aquele moleque que eu dei um tapa nele. Aí ele falou bem assim, você lembra daquela vez? Eu falei, lembro não. Ele disse, você lembra? Aí ele falou bem assim, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Aí eu falei bem assim, rapaz, deixa pra lá, rapaz. Deixa pra lá, cara. Já passou muito tempo. Ele falou bem assim, rapaz, eu vou às forras hoje. Caramba. Só que aí nisso passou algumas pessoas aqui que conhecem, né? Chama ele de Neném. Ele é salva-vida. Eu acho que ele é do tamanho do Tiago, só que dá 3 de Tiago de largura. E morava na mesma rua que eu, era meu vizinho. Aí eu falei bem assim, Neném, chega aí! E Neném veio. Aí eu encostei perto dele e falei bem assim, pô, Neném, aquele cara lá tá querendo me pegar. Aí Neném falou bem assim, deixa ele vir aqui. Aí ele olhou e fez bem assim, ó. E foi embora, cara. Mas sabe, aquele dia foi um escape. Eu escapei, né? Agora, deixa eu perguntar para você. Aqui está escrito na palavra de Deus: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Temos desculpa, irmãos, para pecarmos? Se que na palavra de Deus está escrito que Ele vai dar, Ele é fiel e Ele providenciará nessa situação. Quem providenciou fui eu. Mas é Deus que está dizendo que Ele vai providenciar. E sabe, em muitas situações, depende muito da sua atitude. Então, quando você olha para a Bíblia, o livro de José, a Bíblia diz que a mulher de Potifar tentou agarrá-lo. E muitas pessoas, às vezes, nem chegam a serem agarrados, dizem, mas não deu, foi uma tentação muito forte, não consegui resistir. Mas José foi agarrado, a Bíblia diz que ele fugiu. Amados, quando chega a tentação, foge dela. E Deus dá o escape. Deus vai arrumar um caminho para você sair. Deu para José, deu para Jó, deu para Daniel, vai dar para todos os homens. Porque a tentação é comum a todos os homens, não é exclusividade sua nem minha. Mas antes ele dá o escape. Agora, você às vezes fica muito perto da coisa. Você fica se tentando. Você não foge. E aí, posteriormente, vem a queda. Mas você vai colocar a culpa em quem? Você peca porque você escolhe pecar. Eu peco porque eu escolho pecar. Ezequiel recebeu uma ordem de Deus. Uma ordem dura, difícil.
mas obedeceu. E quando essas coisas vão entrando na tua mente, quando essas verdades vão sendo firmadas no seu coração, cada vez você vai abraçando e acreditando que é possível, como Jesus falou, sede vós santo em todo o vosso procedimento. Sabe? Quando você começa a entender algumas coisas que estão escritas na palavra de Deus, você já não toma mais conta só de si. Você começa a tomar conta da consciência alheia. Não é mais só a sua vida, porque isso aí já passou. Hoje em dia, eu quero dizer aqui, para vocês que estão aqui me ouvindo, vocês já chegaram no nível que não é só para olhar para a sua vida, o que você faz. Você vai prestar conta da vida de muita gente pelas suas ações. Não se engane que o que você faz vai afetar só você. O que você faz de bom vai tocar muitas pessoas do lado positivo. O que você faz de ruim vai afetar muitas pessoas do lado negativo. E sabe, Deus vai pedir conta de você e de mim, que tem mais conhecimento. Então, amados, presta atenção com a atitude sua. Presta atenção com a palavra sua. Cuidado. Vigia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não, eu não. Você sim. Eu também. Sabe? Muitas pessoas às vezes estão com muita sede de Deus. Chegam para Deus e por causa de uma atitude de uma pessoa que se diz que conhece Deus, afasta aquela pessoa de Deus. Deus vai cobrar de você. E tem mais luz. E às vezes você pode ser motivo de tentação para outras pessoas. Com seus atos, com o seu comportamento, com seus comentários. Eu posso ser da mesma maneira. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos vigiar. Vigiar, irmãos. Cada dia, vigiar. Hoje foi um dia, está se passando. Amanhã vai chegar outro. Amanhã vai chegar outro. Você vai ter que ter os mesmos cuidados. Eu tenho que ter o mesmo cuidado. Não pense em anos, nem meses e nem semanas. Pense cada dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Cuide da sua vida diária. Faça aquilo que você sabe que você tem que fazer a cada dia. Virou aquele dia, glória a Deus. Um dia se passou. Se apronte para o outro. Tome as mesmas decisões que você tomou no anterior para não pecar contra o Senhor. E assim vai levando sua vida, dia após dia, dia após dia, dia após dia, até o fim dela. Amém? Mas precisamos entender essas coisas. Nós não temos desculpas para fazer errado. Sabe? Muitas vezes nós estamos em sala de aula e comentamos isso aqui em sala de aula. Num culto desse aqui hoje. Eu estou falando tudo que eu sei sobre isso, eu estou falando. Mas sabe o que acontece depois quando eu saio daqui? Eu penso, se eu errar, se eu for motivo de escândalo, eu tenho que sofrer muito. Porque eu sei. Nessa noite eu acho também que vocês passaram a saber mais um pouco. E Deus vai nos cobrar. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela sua misericórdia sobre nós nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor. E eu espero, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ter comunicado conosco nessa noite, Senhor. E nos ajude, Senhor, a cada dia ser pessoas melhores, cada dia estarmos mais próximos do Senhor, cada dia estarmos aprendendo, Deus, como melhorar nossas vidas para satisfazer, Deus, o anseio do coração do Senhor, que é ter uma comunhão íntegra conosco. Eu peço em nome de Jesus, Deus, que essa palavra ajude os irmãos
a enfrentar as batalhas do dia a dia, Deus, as tentações, as provações. Que essa palavra fica viva na mente, Deus, e cada um tome a responsabilidade para si, entendendo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o quanto nós somos responsáveis pelos nossos atos, ó Deus, e muitas vezes, Deus, responsável pela vida daquilo que os outros vão fazer que estão ao redor de nós. Por isso, nessa noite eu te peço, Espírito Santo de Deus, vivifica essa palavra, Senhor, não somente na nossa mente, mas no nosso coração. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Shalom para todos. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém.